Uma ótima segunda-feira para todos os gaúchos. Hoje é segunda-feira, 9 de maio, uma semana começando com muita informação aqui no nosso estado e muito movimentada. Um homem que trabalhava como segurança em uma festa, foi morto a tiros lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Alô, São Leopoldo, o destaque vem com ele ao vivo. Guilherme Roquete, bom dia, Roquete. Bom dia, Chemali. Satisfação em conversar contigo. A gente está falando do caso desse homem de 41 anos. Esse cidadão aí, ele trabalhava então como segurança nessa casa noturna, exatamente no momento em que um carro passou na frente desse estabelecimento e do banco do carona, o passageiro desse veículo atirou. Por que isso aconteceu? Qual a suspeita da polícia? A gente vai trazer todos os detalhes ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Tá certo, o Guilherme Roquete está com toda a pinta de rixa. Esse crime investigado pela Polícia Civil lá em São Leopoldo. Já os detalhes completos aqui com a equipe do Guilherme Roquete. E olha, tem novidades no caso da professora de uma creche aqui em Canoas. Foi destaque no SBT Rio Grande. Ela está afastada por maus tratos a essas crianças. Quem traz as novidades, Lucas Abate. Bom dia, Abate. Bom dia, Chemali, todo mundo que nos acompanha. Está afastada e a novidade, Chemali, é que será demitida nos próximos dias essa professora suspeita de maus tratos e até mesmo injúria racial. A gente trouxe essas informações, essa história na última sexta-feira aqui no SBT Rio Grande e hoje também tem depoimento na polícia. Tem gente da creche que vai prestar depoimento na polícia. Em seguida, eu volto relembrando a história e contando quem vai falar lá com a delegacia da criança e do adolescente. Tá certo, Abate, a investigação que vai ganhando fôlego, vai ganhando novos depoimentos, novas provas. Será que tem áudio novo? Será que tem mais algum áudio que surgiu aí entre o grupo de pais? Enfim, as famílias muito ainda impressionadas e revoltadas com o que foi registrado dentro dessa creche que está aparecendo aí na tela do SBT Rio Grande, creche conveniada à Prefeitura de Canoas. Já, novas informações sobre a investigação e um outro detalhe envolvendo mais uma professora dessa creche. Já a gente traz a informação completa no SBT Rio Grande, 15 minutinhos pro meio-dia. Quem tá ligado, tá estranhando, o André Har tá curtindo as férias. Já a gente deseja boas férias pro André Har e seguimos aqui no SBT Rio Grande. Agora com Glauco Paza, vamos para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, porque vem de Santana do Livramento imagens de uma grande confusão que aconteceu no centro da cidade. Glauco Paza, bom dia, Glauco. Bom dia, Chemali. Bom dia a todos. O que está acontecendo com a nossa juventude? Nós aprontamos. Eu imagino que o Chemali também. A gente era jovem, fez bobagens também, mas dessa forma aí não tem explicação. Virou praça de guerra. A praça que fica no centro de Santana do Livramento. Chemali, daqui a pouco os detalhes. Daqui a pouco os detalhes. Olha, a polícia, a brigada militar teve que fazer uma intervenção, com pulso, de forma firme, porque realmente a confusão era generalizada. Será que tem uruguaio envolvido nessa confusão? Será que é só brasileiro? Será que é só morador de Santana do Livramento? Já os detalhes completos aqui no SBT Rio Grande. E daqui a pouco também tem imagem aí na tela, daqui a pouco as informações desse flagrante. Olha só o que vai acontecer nessa imagem, gente. Essa moça, ela atravessa a rua, tá ali, teve a visão encoberta pelo caminhão, que havia encostado minutos antes, segundos antes, e de repente ela tenta atravessar, tá fora da faixa de segurança, mas já a gente conta, é do interior gaúcho. Em seguida eu conto os detalhes dessa imagem. Será que a nossa produção tá tentando apurar? Será que ela foi um atropelamento com muita gravidade? Ela permanece viva? Em seguida os detalhes, mas a imagem é impressionante. Aí, ó, o momento exato em que a caminhonete cruza ali à frente e atinge em cheio essa moça. Me parece ser uma jovem, né? Ali em torno dos 18, 20 e poucos anos, pela corrida dela, cabelos compridos, cabelos pretos, e foi atingida em cheio. Já os detalhes aqui no SBT Rio Grande. A gente segue por aqui agora falando em combate criterioso ao crime. Tá aí as imagens. Tecnologia 3D a favor dos criminosos, pois a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de peças de armas lá em Gravataí. Quem tem os detalhes, Lucas Abate vai trazer pra gente. Lucas, impressoras 3D com alto custo, né, Lucas? Criminosos
bem estruturados para vender violência, né, Lucas? E olhando assim, Chemali, quando a gente observa no primeiro momento, o que parece? Parece arma de brinquedo, parece para videogame, para brincadeirinha, mas não tem nada disso não, viu, Chemali? Tem criminalidade por trás. Isso tudo feito de plástico, em impressoras 3D, desenhado no computador com alta sofisticação, mas que estava a serviço da criminalidade. Olha só, Chemali, tem suporte para a pistola, tem o chamado kit Rony. O que é o kit Rony? É para transformar uma pistola comum, por exemplo, em uma espécie de metralhadora ou submetralhadora para dar vários disparos em sequência. Miras também, enfim, um grande material que era feito, acredite, Chemali, por um jovem de 27 anos dentro do próprio quarto. Morava com os pais, uma família, mas se trancava no quarto lá e ficava com a impressora 3D, com 5 impressoras 3D, fazendo esse tipo de armamento para a criminalidade. Só que agora foi descoberto pela polícia e foi preso na sexta-feira da semana passada. E com ele, Chemali, a polícia encontrou bastante coisa, como nos conta o delegado Guilherme Calderipe. Nós encontramos farto material que esse sujeito utilizava para preparar, produzir em casa com impressoras 3D, imprimir em impressoras 3D, peças, acessórios de arma de fogo. Então, era um sujeito que nós vínhamos investigando como suspeito de fornecer isso aí para criminosos, inclusive para fora do estado. Tá aí, me chamou a atenção um detalhe que o Lucas trouxe. Era um rapaz, 27 anos, um marmanjo já, né, Lucas? Jovem ainda, mas já com bastante rodagem para saber que isso aí é crime. E tudo dentro de casa, no quarto, para não levantar suspeita. Será que os pais confiavam tanto assim no filho? 5 impressoras 3D dentro do quarto, produzindo acessório letal, acessório que vai aí facilitar a vida da bandidagem, Lucas. E um quartinho pequeno, segundo nos narrou o delegado Guilherme Calderipe, era dentro desse local, na casa dos pais, que o jovem passava o dia inteiro trancado ali no computador. De repente os pais imaginavam até que ele estava jogando no computador, mas não, Chemali, ele estava montando essas armas no computador. É uma montagem, é uma fabricação, digamos assim, que exige qualificação, Chemali. Não é qualquer pessoa que consegue baixar um modelo na internet e conseguir fazer essas armas. Não, exige qualificação, exige curso, exige muito estudo. Só que esse jovem, Chemali, acredite, era um autodidata. Aprendeu sozinho, vendo tutorial na internet, conversando em fóruns e conseguiu desenvolver essa forma. E vinha chamando a atenção da polícia em algumas apreensões na região metropolitana, esse tipo de material que era diferente do que vem do exterior, por exemplo. Esse kit Rony muitas vezes é trazido do Paraguai, do Uruguai, de outros países, só que esses que estavam sendo apreendidos tinham uma formatação diferente e agora a polícia sabe a origem. Atenção, 11 horas e 50 minutos, 51 minutinhos, 9 minutinhos para o meio-dia, 20 graus em Porto Alegre. O Lucas Abate traz esse destaque, uma investigação da delegacia lá de Viamão, na região metropolitana, Gravataí, melhor dizendo, a regional de Gravataí, que pega as cidades ali de Viamão, Gravataí, Alvorada. Mas essa investigação, delegado Guilherme Calderipe descobriu essa fábrica clandestina de acessórios. Glauco Paza, parece de plástico, mas é um plástico muito resistente que consegue suportar caloria e transforma uma pistola em submetralhadora, Glauco. Olha, Chemali, Lucas, essa questão da impressora 3D, ela veio para revolucionar. E aqui eu vou dar o depoimento bem particular, porque eu tenho um parente que trabalha com isso, só que ele é engenheiro, formado especificamente para isso, trabalha para a indústria automobilística. Você consegue fazer um molde a partir da impressora 3D exatamente como se quer. No caso, para a empresa automobilística. Nesse caso aí, é para o mal mesmo, é para fazer arma. E como disse o Lucas, é preciso especialização. Tem que tirar o chapéu para esse criminoso, esse jovem, que conseguiu usar essa tecnologia para fazer isso aí. Só que está fazendo para o mal, né, Chemali? Eu fico pensando, Lucas e Abate aqui, Abate, eu fico pensando na capacidade inventiva desse jovem, né, de conhecimento. Lucas destacou um autodidata,
Por que não usar essa energia para coisas positivas, para ajudar indústrias, para ajudar prefeituras, governos, enfim, de novos projetos, né, na área de transporte público, na área, inclusive, né, com acessórios positivos, a área da educação. A saúde também. Puxou tudo para o lado negativo, tudo para o lado do crime, meu amigo. Ô, Chemali, quantas vezes eu fiz, você deve ter feito, Glauco também, no início da pandemia, algumas atividades que surgiam de dentro de universidades, de faculdades, com impressoras 3D para criar equipamentos de proteção para os enfermeiros, para os médicos que estavam na linha de frente. Era um trabalho minucioso, a gente mostrou aqui, era demorado, Chemali, fazer uma máscara, aquela face shield, que era aquela proteção de plástico colocada sobre o rosto, que demorava, que exigia qualificação, que eram professores e alunos trabalhando juntos. E esse jovem tendo toda essa habilidade, tendo o equipamento, tendo esse material, ao invés de fazer algo para o bem, ganhar dinheiro dessa forma honestamente, não, Chemali. Decidiu fazer armamento para criminalidade, para assaltante, para traficante, para bandidos da região metropolitana. Tanto é que a polícia já estava encontrando em algumas apreensões esse tipo de armamento. Agora, o que a polícia quer saber, Chemali? Quem comprava dele, quanto que ele conseguiu lucrar, quanto que ele vendeu e quanto que esse esquema já estava estabelecido. Mas isso depende de análise pericial no celular dele que foi apreendido. Já já a gente volta a tocar nesse assunto com o Lucas Abate. Olha, um detalhe aqui para quem acha que a internet não deixa rastro, não deixa vestígio, pois a polícia vai trazer novos detalhes, novas informações dessa investigação e quem sabe descobrir os receptadores. Quem comprava esse tipo de material criminoso de um jovem com inteligência, com capacidade, mas canalizou tudo pro lado do mal, tudo pro lado do crime. Já já o Lucas Abate volta com essas informações, porque agora, 5 minutinhos pro meio-dia, tem as informações. Bola rolando, dupla Grenal, os resultados, gente, estragaram um pouco o domingo de Dia das Mães de alguns torcedores. Estou falando da dupla Grenal, porque a Mama e a Nona da Serra, com certeza, ficaram aliviadas, né, Glauco Paz? O pessoal do Juventude lá de Caxias respirou o restante do domingo mais aliviado. Agora, para a dupla, a vaca foi pro brejo. Tipo essa vaca do Paraguai, teve vaca invadindo campo de futebol, Glauco Paza? Olha, eu já vi bastante coisa no futebol, viu, Chemali? Eu já vi aquele burro, que todo mundo tem um burro escolhido no futebol para chamar, ou seja, o técnico, o jogador, enfim. Eu já vi o cavalo, que é aquele cara que marca de forma desleal, que só dá coice. Agora, a vaca, assim, jogando... É a zebra, tá dizendo aqui também o Schenck. Agora, a vaca, assim, dentro de campo... Não, e olha, para tirar ela não foi fácil. Ela recebeu o amarelo... Não satisfeita, ela recebeu o segundo amarelo e não adiantou, ela recebeu o vermelho, mas demorou, rapaz. Olha aí. Agora, Glauco Paza, pela minha experiência no meio do agro, aí é uma vaca holandesa leiteira, né, Glauco? Exatamente. Não, ela é assim, ó. Ela não é qualquer vaca. Ela é uma vaca de seleção. É verdade. E deu Só drible. Que ela tá no campo errado, gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que aconteceu com essa vaca. Afinal de contas... O que ela estava fazendo ali e onde tudo isso aconteceu? O Chemali já deu uma pista, tá? É o Paraguai. Já a gente resgata a vaca desse brejo, ela invadiu o campo de futebol. Isso aí em seguida a gente traz. Foi em outro país, mas aqui pertinho. Não vou mais dar spoiler aqui, não vou adiantar mais nada. Glauco Paza vai trazer os detalhes completos, porque agora a gente troca de assunto e vamos pro Vale dos Sinos. Violência no Vale dos Sinos, uma briga em uma casa noturna, em uma boate. Terminou em morte, em tragédia, em São Leopoldo. A polícia procura o suspeito de atirar e matar o chefe de segurança dessa mesma casa noturna depois de um bate-boca. Depois de uma discussão em quem traz os detalhes, o trabalho da Polícia Civil. Guilherme Roquete ao vivo. Roquete. Bom dia mais uma vez, então, Chemali, pois a gente está falando desta vítima que se chama, então, Márcio de Jesus Grazel. Ele tinha 41 anos e ele estava, então, em frente à casa noturna em que trabalhava na madrugada desse sábado, por volta das 2h20 da manhã. Foi nesse momento, então, em que um carro passou na frente do estabelecimento. Do lado do carona, o passageiro atirou contra este homem que estava ali, então, e foi exatamente nesse momento que ele, atingido, tentou se refugiar dentro da casa noturna,
noturna, mas não resistiu. Foi levado lá para o Hospital Centenário, já baleado. Inclusive o Hospital Centenário fala em pelo menos 5 disparos que teriam atingido o corpo do Márcio. Ele, obviamente, então, não resistiu e acabou falecendo. De acordo com a investigação da polícia, então, como eu falei, ele estava em frente ao estabelecimento onde ele trabalhava, Chemali, como chefe de segurança lá dessa boate. Segundo as informações, então, que a gente tem, os tiros foram disparados, como eu disse, do lado do carona desse carro, e a motivação para esse crime teria sido uma discussão prévia. A polícia ainda investiga se isso se deu dentro da boate, em que momento que se deu essa discussão que foi, então, a causa deste crime, o estopim, para que esse grupo, então, tenha sido tomado essa atitude. Na imagem das câmeras de segurança que a gente tem, inclusive da parte de fora aí da boate, repassadas nessa manhã aqui para nossa produção, a gente pode perceber esse carro aí, que é um Gol branco de 2 portas, aliás, bem fácil de identificar, mas difícil para a polícia saber qual é, porque tem vários deles rodando por aí. Do banco do carona, o homem atira na parte externa da boate, os disparos atingem então o Márcio, e na outra imagem que a gente pode ver uma van parada na frente, o próprio Márcio, usando roupa preta, aparece correndo de volta para dentro dessa boate. Isso aconteceu, como eu disse, na madrugada do sábado, por volta das 2h30 da manhã, no bairro Charlau, lá em São Leopoldo, na Avenida Senador Salgado Filho, onde fica essa boate, Chemali. Agora, no destaque ali da imagem, que a nossa edição ali apurou, a produção e a edição fizeram essa reconstituição do local do crime. Você citou 5 tiros, né, Guilherme? Já é um indício aí de que muito provavelmente, Glauco Pazza, um atirador com uma pistola, né? Porque é um carro em movimento e mesmo assim consegue acertar 5 disparos no alvo, na vítima, que tenta se refugiar nessa casa noturna, mas infelizmente não resiste aos ferimentos. Tiros, inclusive, pelas costas, né, Glauco? É uma coisa assim que chama a atenção, isso que você destacou, e essa imagem aí que certamente vai ajudar muito a polícia nessa investigação. E agora chama a atenção a violência com que tudo acontece, e alguém que vai passar dessa forma, em frente a um estabelecimento, não vai imaginar que tem câmera? Claro que sabe, né, Chemali? Isso é aquela sensação, talvez, não vai dar nada, impunidade, só que vai dar sim. Vai dar sim. E olha, e se a polícia avançar nessa linha, que foi uma discussão, um bate-boca e depois esse desfecho, é premeditação, né, Guilherme Roquette? Alguém que foi até um local, exatamente, pegou uma arma, voltou à cena do primeiro desentendimento para puxar o gatilho, né, meu amigo? Chemali, nós conversamos inclusive nessa manhã com o advogado lá da casa, né? Ele nos passou apenas a informação de que não daria nenhuma informação para não atrapalhar a investigação da polícia. Mas a Casa Noturna também se manifestou dessa maneira. Quem também se manifestou foi a própria Defesa Civil lá da cidade de São Leopoldo, porque o Márcio trabalhava na Defesa Civil. E o estabelecimento, no caso a prefeitura lá de São Leopoldo, ela se manifestou através de uma nota lamentando então o ocorrido com o Márcio, justamente, né, porque ele, por ser ainda segurança lá da Casa Noturna, também atuava na Defesa Civil lá da cidade, obviamente, né, uma instituição pública ligada aí à prefeitura, um braço da prefeitura, acabou então o município se manifestando dessa forma. Exatamente, está aí, ó, Márcio Graziel, 41 anos tinha o Márcio, além de ser servidor da Defesa Civil da Prefeitura de São Leopoldo, também atuava, né, como coordenador de segurança, chefe de segurança dessa casa noturna. Houve um desentendimento, o crime que foi registrado por volta das 2h30 da madrugada de sábado, né, de sexta para sábado, então, né, Guilherme? Madrugada de sábado, 2h30 da manhã, um desentendimento por volta ali, uma hora e pouco antes, o Guilherme trouxe esse detalhe e tá aí as câmeras fazendo o registro, o momento em que o carro vai cruzando e ele diminui justamente porque o atirador já tinha observado o alvo, né? A proximidade com o alvo e aí faz os disparos, puxa o gatilho, 5 tiros em sequência, tudo indica que seja uma pistola, né, Glauco Pazza? Agora, uma coisa que nós temos que destacar também, né, Chemali? Algumas pessoas podem estar se perguntando, poxa, mas ele era funcionário de um órgão público e trabalhava. Gente, isso acontece e muito! Ou seja, para complementação de renda ou por outro motivo, é muito comum isso aí. Inclusive, há alguns casos de policiais fazendo bico, que a gente sabe que acontece, né, Chemali? Não tá fácil hoje. Não tá fácil, o salário não é atrativo,
né? E aí é uma jornada dupla. No caso da segurança pública, o Guilherme pode até nos auxiliar nessa questão. A segurança pública eu sei que é proibido. É proibido. A defesa civil teria que ver na legislação do município de São Leopoldo se há esse impedimento. Creio que não, por não ser da segurança pública, mas podemos aí pedir o auxílio da nossa produção para verificar essa questão. O Glauco lembrou bem, vai ter gente ali que vai torcer o nariz. Ah, mas era servidor público e tal. Está complementando renda, gente. É um trabalhador, é um ser humano que está ali a trabalho e acaba sendo covardemente, né, alvejado e perdendo a vida durante essa atividade, né, Roquete? Sim, Chemalli, até porque assim, ó, o fato dele ser servidor público não garante a ele um salário tão alto. E também a gente sabe exatamente isso que tu nos disseste, que os servidores da segurança pública, por exemplo, do Estado, eles são sim impedidos por força de lei. No entanto, aí teria que ver exatamente no município. Mas o detalhe, Chemalli, é que depois dele ser alvejado, ele foi encaminhado para o Hospital Centenário lá de São Leopoldo e lá então acabou morrendo, não resistiu pelo menos a esses 5 disparos em que foi atingido o Márcio Chemalli. Tá certo, Guilherme Roquete, a nossa equipe segue acompanhando já dentro ainda do SBT Rio Grande, novos fatos, né, acontecendo, sendo levantados pela polícia, um caso que realmente chocou a cidade de São Leopoldo pela banalidade, né, pela discussão, pela brutalidade, não foi longe de ser legítima defesa, isso sim uma covardia que aconteceu lá em São Leopoldo na madrugada do último sábado. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande, meio-dia, 3 minutinhos agora, 20 graus na capital dos gaúchos e tem o flagrante da violência de trânsito. Câmeras de segurança flagram um grave acidente, isso foi em Cruz Alta, noroeste gaúcho, Glauco Paz. Tá aí a moça sendo atingida em cheio, meu amigo. Pois é, quando eu vi essa imagem, bom, eu fiquei logo preocupado em saber qual era o estado de saúde dessa moça. Tanto que eu fui perguntar para todo mundo aqui na redação e olha, surpresa! Surpresa! Opa. Mas vamos deixar para o final. Primeiro, vamos narrar essa imagem aí, porque ela é extremamente forte. Olha ali, Chemalli, você vê que em determinado momento ela está parada na calçada e estaciona este caminhão aí. E ela resolve atravessar. Certamente o caminhão pode ter prejudicado a visão dela. Sem dúvida. Não dá para afirmar, eu acho que é muito precipitado afirmar que a caminhonete que atropelou essa jovem vinha assim, realmente em alta velocidade. O fato é que não tinha como desviar, não tinha como ter uma manobra ali naquele momento. Foi tudo muito rápido. E essa caminhonete a pegou em cheio esta jovem que estava atravessando a rua. Bom, aí vem a informação que, olha, dá aquele, né, alívio pra gente. Essa jovem foi socorrida até mesmo pelo próprio motorista, isso é de se frisar aqui, o motorista da caminhonete parou, prestou socorro, ela foi pro hospital e passa bem, Chemalli. Mas olha, é aquela história do anjo da guarda, viu? O anjo da guarda tava muito de plantão, na viu? escala de plantão, né, Glauco? Nossa, na olha o que poderia ter acontecido. Olha, nasceu de novo, meu amigo. E você sabe o peso que é uma caminhonete, né? A brutalidade de um choque contra uma caminhonete. Olha ali na imagem, eu não preciso dizer nada, tá descrito na imagem. Ela foi jogada novamente em direção à calçada e ela passa bem depois do atendimento. Essa é a notícia que eu, assim como eu cheguei na redação da manhã, o Glauco chegou um pouquinho mais cedo, a gente estava atrás disso, né, saber o estado de saúde, né, como essa jovem teria reagido a esse impacto e a nossa produção, a Grazi Stib, foi atrás da informação. Felizmente a gente respira um pouco mais aliviado diante disso, né, Glauco? Agora, você citou a questão da velocidade, né, Glauco? Dá para perceber que a caminhonete, em menos de 10 metros, consegue frear, ou seja, indicativo de que ela estava dentro de um limite de velocidade, né, razoável para aquela via. A van, que me parece ali um pouco mais na frente, passa um pouco mais rápido, mas a caminhonete, olha ali, ó, não dá 10 metros, né, Glauco? O motorista consegue fazer o freio, mas não há tempo para impedir a pancada, né, a batida contra a jovem. Muito pouco tempo e muito pouco espaço ali. E eu quero destacar também uma imagem de uma pessoa que aparece no quadro ali, ó. Esse pessoal, olha, as mãos na cabeça. Exatamente. Foi a minha reação aqui. Coloquei as mãos na cabeça e pensei, nossa, o pior aconteceu. Não, ainda bem que essa jovem foi atendida, passa bem, mas fica aí, ó. Toda a dica que a gente dá aqui sempre, né? Prudência, muita atenção. Ah, eu sei que ela saiu de trás do caminhão,
mas de repente poderia ter sido muito pior. Muito cuidado, isso aconteceu em Cruz Alta, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Prudência, atenção, prudência dos motoristas, prudência dos pedestres. A gente percebe ali na imagem que não tem uma faixa de segurança. O caminhão chega, estaciona no meio-fio ali, pertinho no local de estacionamento, muito provavelmente tapa a visão da jovem, ela mesmo assim tenta a travessia e acaba sendo atingida em cheio pela caminhonete. A boa notícia é que esse caso lá de Cruz Alta, ela passa bem, se recupera no hospital, está fora de perigo. Essa é a notícia de agora, apurada pela nossa produção de jornalismo aqui no SBT Rio Grande. Atenção, atenção, uma operação da Polícia Civil salvou uma égua que estava sendo maltratada pelos donos. Os detalhes agora no nosso primeiro Giro de Notícias. O animal foi resgatado pela delegacia de Esteio e estava com graves ferimentos nas orelhas e na boca. Segundo informações de populares, os cães que haviam no local atacavam a égua. O animal provavelmente era utilizado em carroças e possivelmente foi abandonado no local. Agora, a égua está sob os cuidados de veterinários. A Brigada Militar de Canoas prendeu um homem no bairro Guajuviras por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na noite de sábado. Durante patrulhamento, a guarnição abordou um indivíduo e, após revista, localizou uma pistola e munições, além da chave de um carro. Questionado, o homem mostrou onde estava o veículo. Dentro do automóvel foram localizadas mais armas e drogas. Em Santa Maria, uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Ela estava com porções de crack, maconha e cerca de R$ 2.200 em espécie. A criminosa, de 31 anos, foi encaminhada para a delegacia de polícia do município. Tá, esse foi o nosso primeiro Giro de Notícias. Já já tem mais notícias de todo o interior gaúcho aqui no SBT Rio Grande. Vamos agora para um rápido recado do meu amigo André Hart. Tá curtindo as férias, mas deixou tudo encaminhado. Pode rodar. Atenção você que trabalha nos ramos de padaria, gastronomia e hotelaria. Esse recado é para você. Nos dias 10, 11 e 12 de maio, das 13 às 20 horas, acontece nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo a Sulserve 2022, uma feira especializada em padaria, gastronomia e hotelaria, que reúne fabricantes e fornecedores destes segmentos. Na feira, os visitantes vão conhecer as principais tendências em equipamentos e produtos alimentícios, além de participarem de palestras e cursos de especialização gratuitos. Acesse o site sulserve.com.br. Faça seu credenciamento, confira a programação completa de atividades do Fórum e Arena e a relação de expositores. Siga também nas redes sociais, @sulserveoficial. A Sulserve é uma feira profissional e presencial com entrada gratuita que você, profissional das áreas, não pode perder. Matheus Schenck entra em campo, meu amigo, hora de esporte aqui no SBT Rio Grande, junto com essa dupla, Glauco Paz e Matheus Schenck, que batem um bolão, tá aí, ó, um fazendo uma marcação Posso ficar no na frente outro, dele? né? É bem mais bonito, né? Não, ó. Ali, não, aí, fui pro lado errado. Droga. Já estão se indicando, como diz o outro lá no interior. É aquela história, ô Chamali, já ouviu aquela? Dibrando. Ele tá tentando me Dibrando. Dibre. Matheus Schenck, bom dia, meu amigo. Tudo certo contigo? Bom dia, Chamali. Bom dia para todo mundo que tá ligado no SBT Rio Grande. Ô, Chamali, deixa eu uma dúvida, uma curiosidade. Tu abre o teu time assim ou é segredo? Eu torço pro futebol gaúcho, viu, Matheus? Mais um que faz Eu torço segredo, pro futebol gaúcho. Mais um né? segredinho. Falando em futebol gaúcho, o Domingo das Mães teve disputa clássico aqui, né? E olha, o Inter, ao apagar das luzes, fez a alegria das mamas e das nonas lá em Caxias. Colocaram até mais água na sopa de capelete da janta para terminar, né, um domingo em alta, porque o Ju arrancou um empatezinho, né? Não se entregou até o último minuto. E a raposa, meu amigo, a raposa deu uma mordida no manto tricolor lá em Belo Horizonte.
a dupla Grenal chiou um pouco nesse domingo. Traz os detalhes pra gente. Não Sheik, foi, não Sheik, foi. desculpa. Só não posso perder essa. Vai. Naquele jogo, Lá vem. o Chemali torceria pela vaca para não se comprometer com nenhum dos times. Desculpa, pode continuar. Põe na tela os melhores momentos do jogo do Juventude contra o Internacional, porque é melhor a gente botar as imagens do que ficar ouvindo o Glauco fazendo piada. Glauco Pazza, 1-1, fora de casa, no Brasileirão, não é um resultado ruim. Não, Mas o Juventude vai brigar lá embaixo, então fica aquele gostinho de, poxa, dava pra ter feito melhor, né? Vamos pensar por todos os lados. Nossa, que coisa linda isso, né? Todos os lados. Até pelo lado do Juventude. Vou começar por ele, tá? Tá. O Juventude estava lá embaixo, precisava vencer, jogava em casa. Eu sei que é clássico gaúcho, tem gente dizendo que não é clássico. É clássico. Pode não ser aquele grande. É clássico mas ou é toca, hein? É clássico ou é acho toca? que toca já não é. Já não Já é mais, foi, né? né? Já foi, né? Já Mas foi. agora olhando pelo lado do resultado, pro Inter não foi ruim. O problema é que é difícil separar o resultado da atuação. E a cobrança em relação à atuação do Inter está sendo muito forte. Não foi muito boa, não. Pois é, na verdade o Inter faz o primeiro gol com 1 minuto do segundo tempo e aí diz, não vou mais jogar. Não vou mais jogar, pode ficar esperando aí que eu não vou mais jogar. E essa atitude acabou sendo errada, né, Glauco? A gente viu, o Inter praticamente não criou nada depois que fez o gol, né? Teve uma chance que foi meio sem querer, uma bola do David na trave, uma outra bola do Pedro Henrique que finaliza na rede pelo lado de fora, mas 2 finalizações em todo o segundo tempo após o gol. É muito pouco. O time do Mano Menezes precisa criar mais, precisa ser mais incisivo, precisa saber que é o Inter em campo. É o Inter contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro, e não sou eu que estou dizendo, é a tabela. Então o Inter precisava ter tido uma atitude diferente. E o Mano Menezes, na coletiva, foi perguntado sobre isso. Poxa, é um jogo contra um dos piores times do Brasileirão. Não dava para ter feito melhor? Diz aí, mano. Não tem muito a ver com a colocação, às vezes na tabela, tem a ver com as nossas coisas, as nossas rivalidades, e todos sabem como o Juventude Internacional e Juventude alimentam essa rivalidade há bastante tempo, mas eu sempre acredito em vencer quem faz melhor. E para fazer melhor, temos uma caminhada ainda que, na minha opinião, temos que evoluir. Tem que evoluir, e eu vou chamar a tela de classificação do Brasileirão. Chama. Tela, Porque... tela. Chama ela aí. Até agora não ouviram. Não Vai ouviram. de novo, Glauco. Tela, entra Alô, tela. Tela. Aí. Obrigado. Glauco Pazza, o Internacional podia ter, nesse momento, 10 pontos. Podia estar em segundo lugar junto com o Santos. Fica aquele gostinho ainda mais de amarguice, de amargura, Glauco Pazza, nesse empate aí. Amargor. Já falaria o Alex. Grande abraço pro Alex, esse jogador do Inter. É verdade. O Mano também falaria amargor. E até porque, olha onde é que tá o Juventude. Põe a segunda tela aí da classificação. O Juventude tá lá embaixo, Tá Grau. lá embaixo, tá na segunda folha. Eu acho assim, pela primeira vez, essa semana agora, o Mano vai ter uma semana de treinos, né? Coisa que ele não teve ainda, porque era jogo, concentra, joga, concentra, tal. Vamos esperar que algumas coisas realmente melhorem. Já tá muito grande a crítica em relação ao Dourado, que voltou pro time, né? E o time tava na rotação Dourado, ou seja, lento. Então vamos ver o que acontece nessa semana aí com o Mano trabalhando uma semana inteira. Ô, Glauco, semana passada a gente falou que faltava atacante pro Inter, né? Será que não é o Thiago Galhardo? O cara fez gol no final de semana lá na Espanha. Rapaz. E a informação, tá? O Galhardo tá no último mês de contrato emprestado ao Celta de Vigo. A gente tá vendo o gol dele aí contra o Alavés, 4-0 pro Celta. Mês que vem, pra ele ficar na Espanha, o Celta tem que pagar 9 milhões de reais pro Internacional. A ideia, a princípio, era não comprar. Só que o Santi Mina, o principal jogador do Celta, foi condenado a 4 anos de prisão por abuso sexual. Então, nesse momento, os caras não têm atacante sem ser o Galhardo. Meu Deus do céu. Então, pode pintar uma chance, um dinheirinho extra, ou, se não vier o dinheiro, vem o Galhardo. O que é melhor? Não, assim, o Galhardo, eu já falei aqui, como jogador, é bela opção, mas tem algumas coisas que ficaram mal resolvidas no Inter, inclusive uma questão ali de relacionamento de vestiário. Se isso for resolvido e o Inter entender que é um bom nome para reforço, serve.
Agora é coisa de administração interna, realmente eu não tenho como... O peso da amarelinha não fez mal para ele quando ele foi, estava num ótimo momento, foi para a seleção e começou a retroceder, gente. Ele viveu no Inter o mesmo fenômeno que o Edenilson vive hoje, né? Exato. Foi para a seleção, voltou e desaprendeu. É que as pessoas elas têm que estar olha, é constante cobrança. Time de futebol também é assim. Me parece que algumas cobranças não fizeram bem pro Galhardo, ele se achou meio que injustiçado. Bom, é problemas de relacionamento de vestiário, tá? Aquela última bolachinha do pacote, né? É mais ou menos que nem... O Sheik, quando entrou aqui, era humilde, ele pedia benção pra mim. Toda manhã ele vinha pedir benção. Hoje ele entra, senta aqui e não conversa. Nem dou bom dia mais. Nem bom dia, rapaz. Põe os pés na mesa do Glauco ali, azar. Melhores momentos do Internacional. Não, do Internacional. Me atrapalhei até, Glauco. Olha aí. Melhores momentos de Cruzeiro 1, Grêmio 0 é porque o gol foi do Grêmio, mas não foi, né? Poxa vida. Agora vamos dizer que o Grêmio não faz gol. Fez aí, ó. Fez, ó. O Rodrigo Ferreira marcou, só que errou o lado, né? O Grêmio também deixou muito a desejar. Toda crítica, ela não é injusta, não. Ah, mas teve chance ali no final. No final, amigo, no final é tipo final de boate. Lembra, Chemari, como é que era? Era assim, aquele Deus nos acuda, o que vier veio. Então, lembro, tô forçando a memória, mas eu lembro. O jogo tava assim, já tinha ido mas o bote do Chemali era melhor do que esse chute do Ricardinho, vai dizer que não. Não, isso aí foi constrangedor. Não estou ouvindo a voz do Chemali, que engraçado. Eu faria esse gol. Eu faria esse gol. Tá, e esse aí? Olha aí, o Gabriel Silva bate, acerta o Ricardo. Meu Deus, é trapalhões isso daí. E o Campaz depois atrapalha o Elkeson. É um show de horror esse ataque do Grêmio ontem, Glauco Paza. Não, o jogo foi ruim. E outra, o Cruzeiro não é lá um super time, mas me comoveu a entrega, o suor. O resto a gente ficou devendo. Futebol, né? A gente está mostrando justamente o final do jogo. O Grêmio enfrentou isso daí, ó. Um clima adverso. Foi a primeira vez que o Grêmio enfrentou um adversário com casa cheia, um adversário de camisa pesada tal qual o Grêmio. E o Grêmio foi reprovado nesse teste. E aí o Roger foi perguntado, poxa, o que aconteceu? Por que o Grêmio não aconteceu nesse jogo? E diz aí, Roger. Os jogadores do Cruzeiro conseguiram muitas vezes dobrar a marcação, né, no jogo físico, levaram vantagem em alguns momentos. Né, a ideia era que a gente pudesse fugir pelos corredores do lado contrário, né, da bola. Né, porque automaticamente, logo quando perde a bola, o Cruzeiro faz uma pressão com 5 jogadores na frente. E se tu não trocar de corredor, a chance de tu perder essa bola é grande. Faltou competir, né, Glauco? Na verdade, assim, ó, a postura do Grêmio, pra mim, ela segurou muito. Eu achei que o Grêmio viria um tanto diferente, porque o Cruzeiro ia propor e achei que o Grêmio poderia sair. Não saiu. Botou a bunda lá atrás, meu amigo, e estacionou. Lembra do negócio que eu falei sexta aqui? Que eu perguntei pra ti, será que era jogo pro Diego Souza, que é um centroavante parado, num jogo que o Grêmio precisa contra-atacar? Parece que eu estava certo, não é mesmo, seu Glauco? Agora é fácil, né? Agora é fácil. Parece que eu estava certo. Agora, gurias, durante o final de semana... Obrigado pelo gurias, viu, tio? Durante o final de semana, séries A e B, futebol não é só talento, também tem lógica. Se tu te encolhe, tu traz um time adversário para dentro do teu campo. Aconteceu com o Juventude, aconteceu com o Cruzeiro. E de novo, olha aí, ó, era confronto direto. Se o Grêmio segura pelo menos um empatezinho, já era uma posição a mais na tabela. E segurava o Cruzeiro. Ou seja, o Grêmio não pode deixar essa turma desgarrar. Tem que ficar de olho, Glauco. Mas o Grêmio, olha, o Grêmio não tá tão mal assim em relação ao resto. Gente, a Série B, a qualidade está se mostrando muito pequena. Tomara que o Grêmio consiga subir sem sustos e tal. Mas podia fazer um pouquinho mais, né? Pois é. E depois dessa partida a gente teve cenas lamentáveis de novo, mais uma vez, Glauco Paza. Torcedores do Cruzeiro depredaram um ônibus de torcedores do Grêmio. E também na rede social, a gente vai ver depois, nessa mesma sequência, que um grupo de torcedores de uma organizada do Cruzeiro ostentava com orgulho, aí ó, eles terem roubado uma faixa de torcedores do Grêmio. Mas, gente do céu, eu estou no futebol há uma década, não faz tanto tempo assim, mas é uma década que eu vejo futebol profissionalmente, e todo ano é a mesma coisa, é quebra-quebra, é pau, é pedra, e não acontece nada. É pau, é pedra. Infelizmente é assim. Nós temos que falar, tá? Agora, tem uma coisa boa nisso aí. Um homem, pelo menos, foi identificado. Foi identificado, 32 anos.
Bom, tomara que aconteça o que alguma com ele? coisa. Aí tá querendo saber demais. Segunda-feira, me pergunta mais lá na frente, na sexta. Tá bom. Mas olha só, seguinte, a gente já tinha falado antes ali atrás, na nossa chamadinha do esporte, da tal da vaca em campo. Sabe onde é que foi, Glauco? O Chemali já adiantou que foi no Paraguai? Eu não vou esconder, né? Falei no país vizinho, eu entreguei o jogo. Isso aí foi num jogo do futebol amador na cidade de Limpio, na Liga Amadora, a Liga Limpenha, seu Glauco. Limpenha. Não é Limpenha, é Limpenha. A Limpenha. Viu? E esse jogo no Clube 6 de Janeiro, Clube 6 de Janeiro para nós aqui, né? Sim. A vaca invadiu o campo antes da bola rolar. Ou seja, ela tinha que ter esperado o apito inicial, né? Tá, mas eu gostei do juiz. Olha o juiz ali. Olha o trabalho do coitado, rapaz. Pois é, ele teve que fazer ali um Olha ali, trabalho. mas ele pegou uma pedra pra tirar na vaca. Não, seu juiz. Não. Expulsa esse juiz aí. Faz corta-luz, faz jogo de corpo, olha ali, Pelo amor de Deus. Olha lá, Mas o como juiz é que ele arranjou atrás. uma pedra dentro do campo pra atacar na vaca, gente? Imagina como é o campo. Pois é. E de novo, cara, não Fico faz pensando isso. se essa vaca tivesse sido no jogo entre Guarenha e Internacional semana passada, hein? Rapaz, ela podia ter feito gol. Agora, vocês também são muito bocudos. Sabe por quê? Porque a vaca é o cortador de grama do clube. Ela trabalha ali aparando a grama. Ela achou que estava no horário e tal e foi lá. Poxa, foi só um problema de horário, tá? Dito isto, encerramos o bloco do esporte com esse momento animalesco. Tá certo, então qualquer novidade no Pique da Bola vocês retornam aqui, mas por enquanto o esporte aqui no SBT Rio Grande deu o seu recado. Matheus, achei que vai ficar pela volta aqui em seguidinha. Pode ser que retorne. Vou ficar aqui, na verdade. Vai ficar apurando. Na frente do Glauco. O telefone de Glauco Paza pode tocar a qualquer momento com novidades aí do esporte, enquanto eles vão se provocando aqui, ao vivo, no SBT Rio Grande. Antes de seguir, gente, com as principais notícias, vamos ver mais um recado carinhoso que o André Har deixou pra gente. Roda aí. Poucas coisas são tão gostosas quanto o carinho de mãe, não é verdade? E falando nisso, ontem foi o Dia das Mães. Uma data cheia de amor e carinho. Dia daquela que desde sempre cuidou de você e da sua saúde, pois sempre soube que ter saúde é fundamental. E a IBCM assina embaixo. É por isso que oferece o melhor plano de saúde para servidores públicos municipais ou estaduais. Com a IBCM você conta com odontologia, muitas especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E mais, tudo sem taxas de consultas e exames, assim você sabe o valor certinho que vai pagar sem preocupações. Cuide já da sua saúde e da saúde da sua família. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Seguimos aqui no SBT Rio Grande. Olha, tecnologia 3D a favor do crime. A polícia fechou uma fábrica clandestina de peças e acessórios de armas. Isso foi em Gravataí. O Lucas Abate acompanhou essa investigação e traz pra gente agora os detalhes. 5 máquinas 3D dentro de um quarto e um pequeno gênio criminoso, Abate. E quem estava por trás disso, Chemali? Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Um jovem de 27 anos, sem antecedentes criminais, sem vínculo até então com a criminalidade, mas que estava ali no quarto, na casa dos pais, fechadinho, sem levantar suspeitas e fazendo esse tipo de material, Chemali. No computador, projetava esses acessórios para armas e com essas 5 impressoras 3D, avaliadas em até R$15 mil cada uma delas, ele imprimia esses objetos. E não era para brincadeira não, viu, Chemali? Não era para mostrar para os amigos ou para levar para algum tipo de joguinho, como até ele disse para a polícia, que era para fazer airsoft. Era para vender para traficantes, para assaltantes, para a criminalidade de Gravataí. E para que serve esse material, Chemali? Tem gente que não conhece muito bem, talvez esteja se perguntando. Então o delegado Guilherme Calderipe nos responde. Algumas peças, né, alguns acessórios eram acoplados em armas de verdade. Então o chamado kit Rony, por exemplo, é uma peça que é um tipo de peça que ele produzia em casa e fornecia, claro, de acordo com as investigações, fornecia para que criminosos utilizassem, acoplassem esse kit Rony em uma pistola e fizessem dessa pistola uma arma longa.
Tá aí Lucas Abate, já novas informações dessa investigação. Glauco Pazza está com a gente aqui também. A gente vai fazer um rápido intervalo, fiquem com a gente aqui no SBT Rio Grande. Em seguidinha, todos os assuntos desse começo de semana aqui no Rio Grande do Sul. A gente já volta. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Agora são 12h30, 30 minutinhos. Olha, já a gente vai falar sobre uma confusão que teve em Santana do Livramento, briga generalizada. Em seguida aqui no SBT Rio Grande, mas agora uma notícia que vai doer no meu, no seu, no nosso bolso. Bota aqui, ó, SBT News, o seu canal de internet, a sua agência de notícias. Petrobras reajusta diesel em 8,9% a partir de amanhã. Terça-feira, sabe quanto vai ficar o litro do diesel, gente? Vai empatar com a gasolina na casa dos R$7 aqui no Rio Grande do Sul. O impacto disso nos supermercados, nas feiras, enfim, no nosso dia a dia, vai ser quase que inevitável. Portanto, aí, um ano de eleição, um ano complicado, onde a oscilação, né, do barril do petróleo, dos combustíveis fósseis como um todo, no mundo inteiro, está sendo muito difícil para o governo, para a Petrobras manter essa questão em um novo aumento, uma nova talagada no bolso do brasileiro. Portanto, 40 centavos amanhã. Né? A expectativa é que o diesel já comece a circular com um novo reajuste na casa dos R$7 aqui no Rio Grande do Sul, empatando com a gasolina que está R$ 6,70, R$ 6,75, quase R$ 6,89, né? Então, não é uma boa notícia para o início de semana, mas a gente tem que lidar com essas situações que desafiam a capacidade do brasileiro de gerenciar seus lares, as suas contas. Vamos tocar em frente. Olha, teve confusão na fronteira no encerramento de 2 festas em Santana do Livramento. Glauco Pazza, a Brigada Militar teve que agir com firmeza para dispersar essa gurizada medonha, né, Glauco? Agora eu vou te dizer por que isso aconteceu. Era uma fiscalização, Chemali. Fiscalização de casas noturnas e muitos casos de menores consumindo bebida alcoólica. E você sabe que isso não pode, né? Inclusive, tinha estabelecimento sem alvará de funcionamento. Bom, aí o que fez a Brigada Militar com os órgãos responsáveis pela fiscalização? Estes estabelecimentos têm que fechar. Eles têm que ser fechados. E aí, essa gurizada, esses jovens se revoltaram. Revidaram, atiraram inclusive pedras em direção a viaturas, à corporação. Algumas pedras atingiram, inclusive, a prefeitura. A gente está vendo a imagem de uma janela da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Tá aí, ó. Isso é um pedaço de uma garrafa de bebida, de vodka, bebida alcoólica. As pedras ficaram pelo chão e a Brigada Militar reagiu. Isso significa, inclusive, bombas de efeito, né? Foram pelo menos 30 arremessadas, a gente está vendo aí. Isso aconteceu, este episódio aí, ó, que a gente está vendo, numa praça central em Santana do Livramento, a Praça General Osório. Ou seja, nós não estamos falando da periferia, não. É uma coisa que que aconteceu no centro de Santana do Livramento. Olha a quantidade de gente, Chemali. Gente que estava partindo para cima da polícia, outros fugindo, alguns arremessando objetos. Uma coisa quase que descontrolada. Por isso, a reação da Brigada Militar aí. Foram detidos 3 menores de idade, viu, Chemali? Para comprovar realmente que tinha menor envolvido. No paredão aí, ó, passando. A revista é o padrão que a Brigada Militar, que a Guarda Civil também atua, né, justamente para verificar se estão armados, se tem drogas, se são jovens se divertindo ou se são criminosos misturados, né, dentro dessas casas noturnas. Agora tem a imagem anterior, né, Glauco, do brigadiano soltando ali aquela bomba de efeito moral, ó, aí, ó. Olha o áudio, destaca. Aí, ó. Imagina o estouro disso, Glauco. Isso aí porque teve resistência, teve enfrentamento e a Prefeitura de Santana do Livramento foi atingida. A gente tem que lembrar aqui que a prefeita de Santana do Livramento é uma delegada de polícia, a prefeita Ana Tarouco, e mantém um diálogo
comércio, com uma série de atividades de serviços da cidade. Agora, tem que fazer fiscalização, né, Glauco? Não dá para ser uma terra de ninguém, né? Sem dúvida. E mesmo que não fosse delegada, que não fosse da polícia, enfim, cada município é responsável pela fiscalização. Exato. E a gente sabe, é proibido a venda de bebida alcoólica. Ah, mas é difícil de controlar. Bom, aí é uma outra questão. Tanto que os empresários, os responsáveis por essas casas noturnas, também foram levados para a delegacia para dar explicação, porque afinal de contas, por que venderam bebida alcoólica para menores de idade? Agora, realmente é de se lamentar essas imagens aí, repetindo, no centro da nossa querida Santana do Livramento, né, Chamai? É uma cidade acolhedora, né? Faz fronteira, a gente brinca ali, né? O pessoal dos doble chapas, enfim, tem uruguaio, tem brasileiro, circula de um lado para o outro. A fronteira, ela é visual, né, Glauco? Não há uma fronteira estabelecida entre as duas cidades. Atravessou a rua, tu tá num país vizinho, com regras também diferentes. Voltou para o Brasil, tem as regras daqui, agora não dá para achar, e a juventude precisa ter essa consciência. Conversa com os pais em casa, os pais, né, tendo esse diálogo mais próximo. É complicado, a internet hoje em dia é uma porta, né, de conhecimento, mas também ali de uma situação que leva ali rede social, enfim, a gurizada acaba marcando encontros e tal, vão fazendo esses grupinhos, isso faz parte, né, de todo esse movimento de juventude, mas é preciso respeitar limites, respeitar a autoridade policial, e essa fiscalização foi justamente para impedir, coibir a venda de bebida alcoólica para menor de idade, Glauco. Eu acho que a lei está acima de tudo, né? Essas pessoas que são minoria acabaram estragando o programa da maioria, é ou não é? Mas, infelizmente, é assim que acontece, alguns pagam pelos outros, que se cumpra a lei, né, Chamai? Que se cumpra a lei, a gente acredita que a maioria saiu para se divertir durante um final de semana em Santana do Livramento. Vamos continuar acompanhando esse tensionamento das relações entre os jovens, entre comerciantes de casas noturnas e também o poder público lá na região de fronteira aqui do nosso estado. 12h37 e atenção. Atenção, porque temos novidades no caso daquele casal de idosos que está desaparecido, que desapareceu de casa há mais de 2 meses. Pois no final de semana, isso foi lá em fevereiro, final de semana de carnaval, domingo de carnaval, foram vistos pela última vez. E o Lucas Abarte tem informação, porque os 2 suspeitos desse desaparecimento do casal foram presos, Lucas Abarte. Conta pra gente. E o que todo mundo já imaginava, Chemali, já era especulado, se confirma agora pela Polícia Civil, de que a filha adotiva e o neto do seu Rubens Eger, de 86 anos, são os autores do crime. A Polícia Civil prendeu os 2 na última sexta-feira na casa deles em Canoas, a partir de um laudo do Instituto Geral de Perícias que confirmou que o sangue encontrado na casa onde vivia o casal era do seu Rubens e também da companheira dele, a Marlene Staff. Então a polícia, que já suspeitava desde fevereiro, na verdade, investigava já a filha dele e o neto como autores do crime. Com esse laudo pericial, teve a confirmação e conseguiu garantir a prisão preventiva dos 2. Chemali, esse caso, a gente pode colocar as imagens das câmeras de segurança na época, que são elementos também que ajudaram a investigação da polícia, que a filha desse casal colocou nesse dia 27, no dia em que eles desapareceram, os colchões na frente de casa. Exatamente. Para tapar as câmeras de segurança. Foi isso que lá no início gerou toda essa desconfiança. Mas a polícia tinha muita dificuldade com esse caso, Chemali. Até o delegado, em certo momento, mencionou que ela fez um crime quase perfeito, deixou poucos rastros e, por conta disso, teve toda essa demora até se ter uma conclusão do caso. A polícia já trata o casal como morto, trata uma situação de homicídio qualificado, mas os corpos não foram encontrados. E segundo o delegado Anderson Speer, Chemali, o crime foi premeditado. Esse crime foi premeditado, né? Porque eu não cheguei a te falar ainda, mas uma semana antes deles irem até a casa dele, lá uma semana antes do carnaval, o neto do seu Rubem, ele negociou e instalou, né, películas no carro deles, e a gente ouviu o rapaz que instalou as películas e ele disse, olha, ele veio aqui pedir a instalação
e ele exigiu e frisou que queria que fosse a mais escura possível, né? Que até é proibida de se colocar no carro, né? A mais escura, mas ele exigiu que ele queria uma que não se enxergasse nada dentro do carro. Tá aí esse detalhe que o delegado Anderson Speer traz a público agora, através aqui do SBT Rio Grande. Conversei com ele na sexta-feira ainda, viu, Abate e Glauco Pazza, no momento em que a Polícia Civil efetuava o cumprimento do mandado de prisão preventiva da filha e do neto do seu Rubem, né, lá na cidade de Canoas. Esse desaparecimento ainda, né, temos que manter ainda um crime como um desaparecimento, né, cometido lá em 27 de fevereiro. O detalhamento da perícia foi decisivo, Glauco e Lucas, porque é um traço de sangue que estava na parede da casa e pela análise dos peritos se constatou que era um sangue espirrado, ou seja, de algo contundente que foi utilizado para bater na cabeça do seu Rubem, que fez com que essa gota, esse vestígio de sangue espirrasse na parede. Essas ranhuras, toda essa questão técnica foi levantada pelo Instituto Geral de Perícias e balizou aí o cumprimento do mandado de prisão preventiva na neta e do filho, Glauco Pazza. Quão é importante essa questão que você falou agora da perícia, né? Lembrando que, inclusive, um cão foi encontrado morto, né, na cena do crime, só que ele acabou sendo retirado antes da chegada da perícia. Poderia indicar, por exemplo, o uso de veneno, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é muito complicado. A gente chegou a pensar até, será que existe o tal crime perfeito? Porque é muito tempo, né, Chemali, Lucas? É muito tempo que se passou já daquela data e não se encontra o casal, muito menos não há corpos. É uma questão que deixa todo mundo realmente numa expectativa, numa tensão, por que não dizer, né? É um mistério, Lucas e Glauco. Rapidamente, Lucas, o cão que o Glauco levantou agora lembrou, quando a família chegou na casa do seu Rubem, né? A outra parte da família dele, viu ali o cão morto, já sem vida, algumas coisas soltas. O cilindro de oxigênio que o seu Rubem, né, utilizava para manter a qualidade de vida na casa, aí ficou na casa, não foi levado, foi a primeira situação que levantou suspeita, mas o que a família fez, chamou, até então não se sabia o que era, chamou a prefeitura ali, né, de Cachoeirinha, para encaminhar, digamos assim, esse cão que estava morto para um local de descarte adequado. A partir daí se mexeu um pouco na cena desse crime. A polícia chegou 2 dias depois, a cena ainda já estava mais remexida, digamos assim, né? Ou seja, elementos importantes que vieram à tona agora na perícia, 2 meses depois. Isso também foi um obstáculo a mais que a Polícia Civil enfrentou, né, Abate? O que acontece, Chemali? O desaparecimento foi no dia 27 de fevereiro, domingo de carnaval. E durante a segunda e até a terça-feira, a filha adotiva continuou com o celular da dona Marlene, a companheira do pai dela, em contato com os familiares. Então eles não desconfiavam de nada. Só que a partir das mensagens, de uma forma estranha, eles reconhecendo que não era a dona Marlene escrevendo, eles foram até a casa, só que eles chegaram na terça-feira, 2 dias depois. Sim. Então, quando a polícia chegou lá, a cena do crime, infelizmente, já estava bastante alterada. E isso, claro, prejudicou e bastante a investigação. Agora, até chamar ali uma informação que a nossa produtora Grazi Stibe acaba de me passar por aqui. Ela conversou novamente com o delegado Anderson sobre como ele entende esse crime. E ele fala que, sim, analisa o caso como um homicídio qualificado. Mesmo que os corpos não tenham sido encontrados, todos os elementos levam a crer que os dois, infelizmente, Chemali, estão mortos. Então a polícia deve indiciar ainda nesta semana a filha e o neto por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, isso encontrando ou não os corpos. Aqui tem um detalhe importante, Glauco, também nessa imagem, a imagem que o carro entra na casa ali no pátio da casa do seu Rubem e da dona Marlene, ele faz uma manobra depois interna e entra de ré. A Polícia Civil, o delegado Anderson Speer, acredita que os dois foram sedados, não se sabe ainda, e também agredidos dentro da casa. E aí entra o colchão que está ali na garagem, para tapar a visão dos vizinhos. E aí um outro detalhe, o porta-malas desse carro, Glauco, ele estava, quando a perícia chegou até o carro,
sem a forração, tanto da tampa do porta-malas quanto, né, do bojo embaixo ali. Estava na lata crua. Perguntada à polícia, ela disse que já comprou o carro dessa forma, enfim. O delegado acredita que essa forração foi descartada junto com os corpos. É complicado para a família ver e para a sociedade, mas a gente está seguindo a linha de investigação da polícia. Oficialmente são desaparecidos, mas como disse o Lucas, já tratados, né, como um caso de homicídio qualificado, com agravantes, com premeditação. E a partir daí, o celular desse rapaz foi apreendido pela polícia e nesse celular existem vídeos, fotos de locais mais afastados, né, de matagal, de árvores, de locais onde, teoricamente, eles poderiam descartar esses corpos sem muito problema. Essa é a linha, né, Lucas? Sim, Chamalha, a partir dessa prisão, até do depoimento, eles não... Até hoje tem uma audiência de custódia na Justiça, onde eles devem ser ouvidos, mas não diretamente sobre o caso. Mas a partir dessas apreensões, a polícia tem agora alguns locais prováveis para fazer essa busca aos corpos do casal. Até um tempo atrás, Chimali, eu acho que quando completou 1 mês ou 2 meses do caso, se teve até um questionamento por que não usavam cães farejadores ou outras técnicas para tentar localizar. E o que a polícia disse na época? Como não se tem nenhum indicativo do local, não tem como sair passando cachorro e cão farejador em tudo que era lugar. A polícia precisa ter pelo menos algum indicativo, alguma suspeita para eliminar aquelas hipóteses. E agora, com essas apreensões, com as prisões, daqui a pouco algum depoimento, algum tipo de confissão, aí sim a polícia pode ter um local mais preciso, mais exato para concentrar as buscas. Tá certo, Lucas Abate, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação importante lá de Cachoeirinha. Ao longo da semana, a data para o fechamento do inquérito. Hoje à tarde, às 14h, nos informou o advogado que defende, né, os 2 suspeitos, mãe e filho, vai ter uma audiência de custódia, né, junto ao judiciário, para verificar se eles permanecem presos ao longo do processo, ao longo do curso da investigação, ou se vão receber ali, né, algo que favoreça a soltura deles nesse momento do trabalho da polícia. A gente permanece acompanhando esse caso e a qualquer momento novas informações com o Lucas Abate. Agora a gente segue aqui com um outro fato grave. 8 pessoas foram presas em uma operação no combate ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e outros crimes ligados ao tráfico. Que operação foi essa, hein, Guilherme Roquete? Olha, Chamalha, a gente está falando da Operação Fênix 2, porque já é a segunda etapa dessa operação que acontece lá em Encruzilhada do Sul, ali na região central do estado. O detalhe, Chamalha, é que teve desdobramento também em Canoas, na região metropolitana, e também em Portão, aqui no Vale dos Sinos. Por quê? Porque em Portão foi preso um homem de 31 anos, que seria então o líder dessa quadrilha que dominava o tráfico de drogas lá na região, então, de Encruzilhada do Sul. Ele foi preso com uma espingarda .40, 70 gramas de maconha e olha aí, Chemali, em dinheiro vivo, R$ 9.150 em cédulas fracionadas. O que esse grupo fazia, Chemali? Eles eram já os líderes do tráfico lá na cidade de Encruzilhada do Sul. Um município pequeno de 20, 25 mil habitantes ali na região central do estado, que já estava dominado por uma facção criminosa. E aí, por isso, essa ação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado João Vitor Herédia. O delegado nos conta também o seguinte, que eles passaram um verdadeiro pente fino por várias casas nesses mandados de busca e apreensão para poder encontrar então as drogas que esse grupo comercializava por lá. Foram encontradas também máscaras e muito da atuação da polícia para poder desarticular esse grupo criminoso. A gente percebe também a migração dessas quadrilhas que tinha esse chefe de 31 anos aqui em Portão, na região aqui metropolitana de Porto Alegre, mas coordenando o tráfico de drogas lá em Encruzilhada do Sul. A gente tem inclusive a fala do delegado João Vitor que nos conta um pouco sobre como foi essa operação. Vamos ouvi-lo. Foi uma operação muito exitosa, uma das maiores operações que a gente já teve aqui com esse resultado de 8 presos. E isso só nos deixa muito agradecidos, porque é um trabalho muito difícil que a gente tem aqui, uma delegacia pequena, com pouca gente, mas graças a Deus com policiais muito dedicados, que gostam do que fazem, que não vão sossegar enquanto não acabarem com o tráfico de drogas em Encruzilhada e na região.
É isso aí, a postura da polícia não tem sossego enquanto não acabar com o tráfico. Agora, o que também chama atenção diante de todo esse material, Roquete e Glauco, é o fenômeno da interiorização das facções das quadrilhas, né? Aqui da região metropolitana controlava o tráfico de drogas lá em Encruzilhada do Sul, acima do Vale do Rio Pardo. É impressionante, né, Glauco? A capacidade que eles têm de articulação e de ingresso em cidades menores aqui do nosso estado. Para capitalizar os grupos e principalmente pela questão da segurança também, né, Chemali? Porque daí eles ficam, teoricamente, um pouco mais longe dos olhos da segurança pública. Eu digo teoricamente, porque deu para ver aí que nem tanto. Fala, Roquete. Chemali, e olha só, Chemali, a operação da Polícia Civil contou também com o apoio da Draco aqui de São Leopoldo, que foi até Portão para cumprir esse mandado e prender esse homem aí de 31 anos, mas foram 5 mandados de busca e apreensão cumpridos lá em Encruzilhada do Sul. Sabe por quem? Pela CORE também, que é inclusive um esquadrão de elite, vamos dizer assim, aí dentro da Polícia Civil. Os policiais lá de Encruzilhada do Sul, coordenados pelo delegado João Vitor, contaram com esse apoio da CORE justamente porque foi passado um verdadeiro pente fino nas casas. A gente tem as imagens aí para que se pudesse encontrar então todas as drogas e todo esse material que foi apreendido lá na cidade. É como vocês estavam comentando aí no estúdio, é a interiorização dessas quadrilhas, o tráfico organizado dentro dessas cidades pequenas e que merecem também a atuação forte da polícia, como tem feito o delegado João Vitor. Tá certo, Guilherme Roquete, obrigado pelas informações. Parabéns à Polícia Civil que fez essa operação cirúrgica. 8 bandidos a menos circulando nas ruas aqui do nosso estado. E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 assaltantes que atacaram uma joalheria. Foi lá em Rio Pardo. Assim começa o nosso segundo Giro de Notícias. Os criminosos foram detidos na BR-290 em Minas do Leão, depois que os agentes foram informados do assalto pela Brigada Militar na tarde de sábado. A dupla assaltou a loja e fugiu em um Brava com placas de Eldorado do Sul. O carro foi avistado pelos agentes em Pantano Grande. O motorista não respeitou a ordem de parada dos policiais e houve perseguição por 30 quilômetros. Durante a tentativa de fuga pela janela do carro, os bandidos arremessaram as joias roubadas, um revólver e camisetas semelhantes à da Polícia Civil. Mas tudo foi localizado depois e as joias foram devolvidas ao proprietário. Passageiros de um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu levaram um susto na chegada a Porto Alegre no sábado ao meio-dia. A parte traseira do ônibus da empresa Unesul começou a pegar fogo assim que estacionou na rodoviária da capital. Equipes de operação rapidamente pegaram extintores e começaram o combate às chamas. Em seguida, os bombeiros chegaram e controlaram o incêndio. Os passageiros foram retirados do veículo e ninguém ficou ferido. A empresa investiga o que provocou o fogo. Tráfico em alto mar. Olha essa. A Polícia Federal descobriu drogas escondidas em um navio no porto de Rio Grande. Os 136 quilos de cocaína estavam em um compartimento no casco da embarcação, que fica abaixo da linha d'água. A droga estava escondida dentro de 4 bolsas grandes, como a gente pode ver nas imagens. De acordo com a Polícia Federal, os pacotes foram colocados por mergulhadores no navio que veio da Argentina e teria como destino a Espanha. Vocês viram aí, né? Essa é a nova artimanha das quadrilhas do tráfico internacional de drogas, que levam aí carregamentos pesados de carona com os navios, né? Pagam mergulhadores, muito bem pagos, mergulhadores que trabalham para o crime para levar essa droga para o continente europeu, valendo aí 5, 6 vezes mais o valor que é comercializada aqui na América do Sul. Portanto, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Alfândega já estão de olho nessas situações. Tem que revistar até casco de navio embarcadeiro, até casco de navio que leva população, que leva tripulantes, que leva carga, porque o perigo, o crime pode estar do lado de fora, penduradinho no oceano, fazendo uma viagem tranquila, né, Glauco Pazza? Peronomútil, meu amigo. Pois é, e preocupa ainda mais essa questão da insegurança, da violência, justamente na zona sul do estado, em Rio Grande. Tivemos já a 44ª morte violenta
e a prefeitura, junto com os órgãos de segurança, busca alternativas. Hoje, inclusive, o secretário de segurança está lá, porque assim como está, não pode ficar, Chemali. 44 mortes. Olha o dado que o Glauco Paz traz aqui pra gente. Hoje, 9 de maio, do dia 1º de janeiro até agora, 44 vidas a menos em Rio Grande, o principal polo, principal cidade da zona sul do estado que passa por uma crise de segurança pública. O pano de fundo, a disputa do tráfico de drogas, das quadrilhas, das facções que desafiam as autoridades. E hoje, como disse o Glauco, o secretário Vânio Santa Rosa está em Rio Grande do Sul do estado para traçar novas estratégias de enfrentamento a esse câncer social que é o tráfico, que é a disputa entre as quadrilhas. Agora a gente sai da Zona Sul e vamos lá para a região do Glauco Paz, a região centro do nosso estado, porque teve bang em Santa Maria, Glauco. Um jovem de 26 anos morto a tiros dentro de um bar bem no centro da cidade, Glauco. Conta pra gente. Que barbaridade, né? E quem conhece Santa Maria sabe, por ser uma cidade universitária, tem muitos bares, tem muita gente jovem na rua. Agora imagina se deparar com uma cena como essa aí. A gente está vendo um momento em que esta vítima, ela é socorrida, tá? Inclusive foi feita massagem cardíaca, mas infelizmente não adiantou. Conforme testemunhas, o jovem estava bebendo com amigos quando o indivíduo entrou no bar e com uma arma efetuou diversos disparos contra ele. O jovem foi identificado como Edivaldo Oliveira da Rosa, de 26 anos, conhecido como Diva. Conforme relatos, as pessoas buscaram se proteger embaixo das mesas, foi um pânico total naquele momento, e não é para menos, né? Nossa. O Edivaldo teve perfurações no tórax e abdômen e, como eu disse, recebeu massagem, mas não foi possível salvar ainda este jovem aí. De acordo com a polícia ainda, a motivação para o crime, olha, presta atenção, teria fundo passional, isso mesmo, justamente por causa de ciúmes de uma ex-namorada, e isso teria sido um motivo para que essa pessoa tivesse disparado vários tiros contra o Edivaldo. O jovem em questão, a vítima, o Edivaldo, ele tem passagem pela polícia, já esteve preso, inclusive era representante de uma torcida organizada do Grêmio em Santa Maria. Uma coisa lamentável, no centro da cidade de Santa Maria, Chemali. É algo que assusta, acende o sinal de alerta, né? Santa Maria, muitos jovens, como destacou o Glauco, é uma cidade universitária, onde tem uma vida noturna bastante ativa, e a polícia tem que estar, né, de olho nessas situações, quando sai da normalidade, quando a violência se aproxima muito justamente dessa juventude em idade universitária. As autoridades precisam estar atentas para coibir. Lamentável essa situação, Glauco. Fala aí. Não, e o risco para os outros, Nossa, que não tem nada a ver com a história, né? Porque o cara que atira e que, por esse motivo passional, ele é um dos motivos apenas, ele não está escolhendo ali se está só a vítima naquele local, não. Ele atira do jeito que dá. E a polícia agora está procurando o responsável por esses disparos. Quem puder ajudar, então, que dê as informações para a polícia, que está nesse trabalho de investigação, Chemali. Tá certo, acompanhamos esse caso lá em Santa Maria. 2 minutinhos para 1h da tarde. Atenção, a gente volta a falar da questão dos maus tratos na creche aqui em Canoas. Deve ser afastada definitivamente já nos próximos dias a professora de uma creche aqui da cidade, região metropolitana, suspeita de maus tratos, de ameaça e também injúria racial. Lucas Abate, as novidades, Lucas. E dizendo em bom português, Chemali, será demitida nos próximos dias essa professora que foi gravada nesses áudios que a gente trouxe aqui na sexta-feira até do SBT Rio Grande, xingando, gritando, maltratando os alunos e ainda, Chemali, numa situação de até injúria racial que está em investigação pela polícia. Ela já estava afastada de forma temporária, preventiva da escola para o andamento das investigações e agora a direção informa que ela será demitida. Também permanece a investigação da Polícia Civil. O delegado Pablo Rocha segue ouvindo as pessoas envolvidas, os pais de alunos e hoje à tarde a diretora da escola também deve prestar depoimento. Vamos colocar esses áudios aí. O Lucas Abate está acompanhando essa investigação, recebeu novas mídias, novos áudios. Solta aí na tela do SBT Rio Grande. Eu acho que de verdade eu gosto, pai.
Revoltantes para quem é pai, né? É o meu caso, o caso do Glauco, né? Filhos pequenos, a gente confia, né, num local para ajudar a formar a cidadania dos nossos filhos, e aí se depara com essa situação revoltante. Não para por aí, né, Abate e Glauco? Loucura, Não Abate. para por aí, Chimali, porque tem uma questão até de injúria racial em outro áudio que já chegou à polícia, em que ela faz xingamentos raciais, e é isso mais um elemento que vai ser investigado. Agora, Chimali, você falava, você, o Glauco, quem é pai, acaba se colocando no lugar dessas pessoas, e na sexta-feira eu fiquei por cerca de 2 horas e meia em frente a essa creche, bem nesse horário do nosso jornal, aqui o horário em que os pais buscavam os filhos, e os pais já estavam indo lá buscar, sabendo de toda a situação, sabendo dessa repercussão. E a gente via 2 reações bastante opostas. Pais muito nervosos, assustados, com medo, com revolta do que tinham ouvido, e outros pais, de certa forma, surpresos também, porque nunca tinham ouvido qualquer tipo de reclamação, que os filhos gostavam da creche, e quando se depararam com aquilo, até imaginavam que se tratava de um outro local. Então, reações distintas dos pais, dos 2 lados que se tinha na sexta-feira nessa creche Anjos e Marmanjos, lá no bairro Rio Branco, em Canoas. Vale ressaltar, Chimali, que essa creche permanece em funcionamento. Claro, alguns pais deixaram de levar seus filhos. É uma creche conveniada com a prefeitura, tem cerca de 130 vagas compradas pela prefeitura, que está analisando também a possibilidade de rescindir esse contrato. A gente tem que fazer essa ressalva. Eu conversei na sexta-feira ainda, delegado Pablo Rocha, também pai, me disse que vai ter, como sempre, o maior cuidado com relação à questão da creche, mas acredita, Glauco, que seja um episódio isolado de uma única profissional. A creche presta um serviço para a cidade de Canoas, é conveniada, a prefeitura está estudando a sequência desse convênio, mas é preciso toda a cautela, foco na investigação, justamente para não arranhar, não manchar essa imagem, né, de uma instituição de ensino que já tem um certo tempo na cidade, e aí causa surpresa para muitas famílias quando isso vem à tona, né, Glauco? Eu, como você, eu tenho, assim, a tendência de olhar para esse fato como pai. Mas eu tento identificar por vários ângulos. Por exemplo, ela podia estar num dia ruim, né? Uma pessoa que está com problemas. Só que tem um detalhe aí. Foram várias vezes em que pessoas observaram, e os vizinhos, né? Isso eu estou traduzindo, os vizinhos capturaram áudios de coisas recorrentes, de coisas que sempre aconteciam. Então, qual é a posição da creche em si em relação a uma funcionária que repetidas vezes cometia o mesmo erro? Tudo isso, é claro, que tem que ser investigado, até porque os pais, eles vão continuar tendo que levar filhos para a escola, para a creche, enfim. Então, tem que confiar, o mínimo que seja, naquelas pessoas que estão ali, né, cuidando dos filhos, né? Abate. E um outro ponto que gerou bastante revolta entre os pais na sexta-feira é que essa professora, ela foi afastada na terça-feira da semana passada, quando a direção soube do teor desses áudios. E de terça até sexta-feira, os pais não foram informados do que tinha acontecido. Até disseram que afastaram ela por algum motivo de saúde, por algum tipo de licença. Então, além da situação em si, dos gritos, dos maus tratos, os pais estavam bastante indignados, revoltados com a falta de transparência, que a direção já sabia da situação e não havia informado aos pais até o caso sair na imprensa. Esse me parece um erro grave da direção da escola. Claro. Né? A falta de transparência, de comunicação, até para que os pais pudessem preparar os seus filhos em casa, observar a reação dessas crianças antes de buscar a Polícia Civil para prestar esclarecimento, né, Glauco? Não, e acompanhando o que está sendo noticiado, Chimali. Imagina como fica a cabeça do pai, da mãe, pensando o que pode ter acontecido com o filho.
E a gente divulgando tantas e tantas coisas, e é nossa função aqui, inclusive, divulgar o que está acontecendo, só que, do ponto de vista oficial, que é a comunicação da escola, nada aconteceu. Puxa, é triste isso. Isso aí é um fato que precisa ser bem aprofundado pela Polícia Civil. Tem o caso de São Paulo, ganhou repercussão, né, nacional, a tal da salinha do pensamento, aquela dona da escola que está foragida, também investigada por maus tratos, crimes também tão graves quanto esse que está sendo apurado aqui em Canoas. É preciso cautela, mas é preciso foco. E a Polícia Civil, a Delegacia da Criança e do Adolescente de Canoas, vai aprofundar essa questão e nós vamos continuar acompanhando isso para informar as famílias e a sociedade sobre esses fatos graves e para que eles não se repitam mais. Vamos dar uma respirada, dar uma aliviada, 1h05. Vamos ao vivo para Serra Gaúcha, é isso? Gramado agora? Tá aí, ó, imagens ao vivo de Gramado nesse início de semana, 19 graus lá na Serra Gaúcha, praticamente a mesma temperatura aqui da capital dos gaúchos. Tranquilo, uma segunda-feira em Gramado, o trânsito ali aparentemente é uma rótula ali, tranca e tal, o pessoal está transitando. Uma imagem de população que permanece na cidade, né? A gente sabe que durante o final de semana Gramado ganha muitos turistas, é uma segunda-feira bastante calma lá na cidade de Gramado. A gente retorna aqui para a capital dos gaúchos para falar de um parceiro que é um parceiro de todas as horas nosso aqui. A gente sabe, né? Mãe é carinho. E para essa data tão especial, a Biscoitos Zezé preparou uma série de homenagens e ações nas redes sociais. Afinal, a marca que está aqui comigo, já vem acompanhando mães e famílias há muitas e muitas gerações. Por isso, em nome da Zezé, nós desejamos que o dia de ontem tenha sido um momento especial em família e mais um dia para retribuir o cuidado daquelas que estão sempre junto da gente, cuidando e merecem o mundo, merecem todo o carinho. Que o domingo tenha sido de alegria, confraternização e, é claro, de muitos produtos da Biscoitos Zezé. Estou aqui com o mignon, sabor galetinho e também com esse aqui é o meu preferido, gente. Folhado, maçã e canela. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. As mães merecem, os filhos também merecem presentear as mães com o Biscoito Zezé. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. É o carinho, é o recado da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há mais de 50 anos. Encontre folhado doce com canela, os biscoitos e toda a variedade da Biscoito Zezé no supermercado mais próximo aí da sua casa. Biscoito Zezé tem em todo o Rio Grande. Seguimos agora aqui no SBT Rio Grande falando de um caso que mexeu com a opinião pública, com o nosso coração, com todos os gaúchos. Eu tô falando de caso Bernardo, tá aí na tela. Uma das condenadas pela morte do menino Bernardo Boldrini teve progressão para o regime semiaberto e eu vou trazer essas informações junto com o Guilherme Roquette, que está apurando essas notícias. Roquette, conta pra gente o que vai acontecer na vida da Edelvânia daqui pra frente, meu amigo. Olha, Chamalha, ela vai ficar de casa nova, se é que a gente pode dizer assim, porque a Edelvânia Virganovski, a madrasta do menino Bernardo, ela teve então a progressão de regime deferida pelo juiz da 2ª Vara de Execuções Criminais aqui de Porto Alegre, o Dr. Geraldo Anastácio Brandeburski. A Edelvânia, para a gente poder lembrar, ela foi então condenada pela morte do menino Bernardo Boldrini, que ocorreu lá em 2014. E ela, além desta progressão de regime, ela vai então poder fazer 5 saídas temporárias durante o ano, pelo período de 7 dias. Edelvânia foi condenada, então, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, só que a Edelvânia, ela já respondia por esse crime muito antes, exatamente, dela ser condenada. Ela já cumpriu 9 anos, 12 dias, pelos, então, dos 22 anos que ela tem para cumprir. Ela está detida hoje, então, no presídio Madre Pelletier, aqui em Porto Alegre, e deve ser, então, deslocada em até 10 dias úteis para o Instituto Feminino, também aqui na capital. Então, pela progressão de regime, a Edelvânia ganha uma casa nova, Chamali. É a lei de execuções penais, né, Glauco Paz? É um favorecimento. Tu vê, nem metade da pena cumprida em regime fechado já tem aí o direito à progressão, meu amigo. Pois é. Ilegal? Não. É o que prevê a lei. Agora,
muita gente reclamando, muita gente protestando. E essas imagens, cada vez que eu vejo, eu volto ali naquela época que tudo aconteceu. E que coisa lamentável, né, Chamali? É uma coisa que dói ainda. E o julgamento que foi, anulado, enfim, fica toda essa angústia, essa dor, e a gente aguarda a nova data desse julgamento que já condenou os culpados, os réus, sobre essa morte estúpida que foi premeditada lá em Frederico Westphalen. Seguimos aqui com o SBT Rio Grande, agradecendo a companhia do Glauco Paza, Guilherme Roquete, Lucas Abate, a todos vocês aí de casa, obrigado pela companhia. Nesse começo de semana, 7h20 da noite, tem a segunda edição com a Luciane Coma. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Imagem de Tramandaí. Tchau, Glauco. Abraço para todo mundo.